Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre limite de uma função. A gente vai analisar os limites através de vários exemplos, né? Para a gente calcular um limite de uma função com x tendendo a um número específico, basta você substituir, né, esse número na variável da função. Só que olha só o que acontece quando eu substituo nessa função aqui, né? O limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 com x tendendo a 1 seria 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado menos 1, que daria 0 sobre 0, e isso aqui é indeterminado. Então, quando a gente substitui, acontece de cair numa indeterminação, né, que é o 0 sobre 0, na verdade é porque tem outra forma de ser resolvida, e essa aqui não é a resposta certa. Como que a gente vai resolver? A gente vai perceber que geralmente essas funções elas conseguem ser fatoradas, tá? Então, por exemplo, eu vou escrever esse limite, vou escrever maiorzinho aqui, ó, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 com x tendendo a 1 é igual ao limite. E em cima é uma função polinomial do primeiro grau, então não tem, né, o que fatorar, vai repetir. Agora, embaixo, isso aqui é a diferença de dois quadrados, né? Vou até colocar aqui no cantinho, ó. Isso aqui seria aquele a ao quadrado menos b ao quadrado, que fatorado vai ficar a mais b e a menos b. Então, ó, isso aqui é como se fosse x ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado dá 1. Então, isso aqui vai ficar como x mais 1, que multiplica x menos 1. E aí, a gente tem essa expressão x menos 1 em cima e embaixo. E aí pode cancelar. Então, a gente está fazendo aqui uma manipulação algébrica, né, na nossa função. Então, x menos 1 cortou, vai ficar só 1 em cima, né? Cortou tudo, fica um fator 1. E embaixo vai ficar só o parênteses x mais 1. E agora sim a gente pode substituir. Quando eu substituo x por 1, vai ficar 1 sobre 1 mais 1, 2. E essa aqui é a resposta da nossa função. Nessa função aqui, a gente tem basicamente uma questão muito semelhante ao exemplo 1, né? Então, assim, primeiro, se eu fosse substituir o t pelo zero, né, ia ficar raiz quadrada de 0 mais 9 menos 3 sobre 0 ao quadrado. Aí, raiz quadrada de 0 mais 9 dá 9, raiz quadrada de 9 dá 3, aí vai ficar 3 menos 3 sobre 0, e ia dar 0 sobre 0 de novo. Então, cairia numa indeterminação matemática. Então, quando existe essa indeterminação, o que a gente faz? Faz uma manipulação algébrica para tentar fazer uma fatoração, alguma coisa assim, para a gente conseguir eliminar esse t, né, do nosso denominador, que fica zerando ele, certo? Quando a gente tem isso aqui, essa raiz quadrada, né, em um dos termos, né, menos outra coisa, a gente vai fatorar como se fosse uma racionalização, só que a gente está fazendo ao contrário, a gente está desracionalizando, né? Só para lembrar, né, vamos supor que eu tenha 1 sobre raiz de 2, a gente multiplica pela raiz de 2 em cima e embaixo, né, para tornar esse número racional. Quando a gente tem uma expressão que envolva raiz no denominador, né, vamos supor 1 sobre raiz de 2 menos 1, a gente multiplica pelo conjugado desse número, certo? Né? Como se fosse um conjugado, não chega a ser conjugado porque é um número complexo. Mas como se fosse um conjugado, né? Ou seja, multiplica pelo mesmo fator aqui, só que com o sinal trocado, né? do segundo termo. E aí ficaria raiz de 2 mais 1. E embaixo viraria aquele produto da soma pela diferença. Aí é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente, né, tiraria o radical do nosso denominador. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer como se fosse uma desracionalização dessa função. Então, eu vou multiplicar, eu vou até indicar aqui em cima, não vou nem copiar de novo, tá, gente? Eu vou indicar aqui, ó, eu vou multiplicar por quem? Por raiz quadrada de t ao quadrado mais 9. É no caso, mais 3, tá vendo? Ó?
Aí aqui, como é menos 3, eu vou multiplicar por mais 3 em cima e embaixo. Porque quando eu multiplico por um fator em cima e embaixo iguais, eu não estou alterando a minha função. Né? O que acontece aqui? Ó? Em cima, eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro. Quando eu elevo o primeiro termo ao quadrado, a raiz some. Então, vai ficar t ao quadrado mais 9 menos o quadrado do segundo. O quadrado de 3, 9. Sobre t ao quadrado, né? Repete-se t ao quadrado aqui, que multiplica isso tudo. Então, vai ficar raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Com t tendendo a zero. Aí, olha só o que vai acontecer aqui. Esse mais 9 menos 9, ele vai ser cancelado. Vai sobrar só o t ao quadrado em cima e tem um t ao quadrado embaixo como fator. Então, esse t ao quadrado que está como fator também pode ser cancelado. E aí, o nosso limite vai se transformar num limite muito simples. Ó. Em cima cortou tudo, vai ficar só 1. Sobre raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3, com t tendendo a zero. E aí, eu posso substituir t por zero, que não vai ter restrição nenhuma. Né? Vai ficar 1 sobre, quando t for zero, vai ficar 0 mais 9, 0. Raiz quadrada de 9, 3. 3 mais 3, 6. E essa aqui é a resposta do nosso segundo limite. Nesse terceiro exemplo, a gente não tem muito o que fazer mesmo, não. Não tem como racionalizar. Né? Por favor, não assassinem a matemática querendo cancelar isso aqui com isso aqui, porque isso não pode, tá? Não. Em cima o x é um arco, embaixo o x vai ser, né, uma constante, né? Vai ser substituído por uma constante. Então, a gente vai resolver esse limite utilizando uma tabela, né? Eu vou colocar assim, né, o x e o resultado como se fosse meu y, tá? E eu vou escolhendo diversos valores para x. Como o x está tendendo a zero, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar valores negativos. Como o x vai ser arco, né? Eu posso trabalhar até com radiano, não tem problema, tá bom? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, menos π, aí menos π sobre 2, aí menos π sobre 4, aí 0, π sobre 4, π sobre 2 e π. E aí eu vou ver o que vai acontecer quando o x tende a zero, ou seja, tanto para um lado quanto por outro. Ele está tendendo para cá, certo? Lembrando que quando a gente substitui no arco, né, esse π equivale a 180 graus. Mas quando eu substituo como constante, né, ele vale 3,14. Então, quando eu faço a primeira substituição, seria seno de menos 180 sobre 3,14, certo? Aí você vai fazendo isso aqui na calculadora. Né? O seno de menos 180 dá menos 1 sobre 3,14, ou porque é positivo. Na calculadora aqui, gente, 1 dividido por 3,14 vai dar menos 0,32. Então, eu vou colocar aqui sempre aproximado, tá? Com duas casas. Quando eu faço menos π sobre 2, vai ficar seno de menos 90 sobre 3,14 dividido por 2, né? 1,07. Seno de menos 90 vai dar zero. Aí vai dar zero aqui mesmo. Seno de menos π sobre 4 é o seno de menos 45. Esse aqui vai dar menos 1. Sobre, aí 3,14 dividido por 4 dá 0,785. Ah, não, aqui né? Menos 1 não, desculpa, gente. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2, vou calcular aqui. Vai ficar a raiz de 2 dividido por 2, dividido por 0,785.
785. Então, dá menos 0,9. Quando eu faço essas substituições aqui, vai dar no mesmo, só que vai ficar positivo, né? Opa, fiz ao contrário. Aqui é 0 e aqui é 0,32. Ou seja, ele começa de um valor baixo, certo? Chega a passar pelo 0, né? Porque sendo de 90 acaba sendo 0. E depois ele vai crescendo. Só que o que acontece? Esses valores são muito poucos e eles são muito afastados uns dos outros. Aí eu vou utilizar aqui uma tabelinha que já vem prontinha. Eu mostrei isso aqui só para vocês verem qual é o raciocínio. Mas essa aqui é uma tabela já com alguns resultados. E ao invés de trabalhar com radiano, aqui trabalhou com valores mesmo, tá? Ao invés de trabalhar com pi, né? Trabalhou com um grau, trabalhou com radiano mesmo. 1 radiano, meio radiano. E aí foi trabalhando com os valores. Peraí, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para poder mostrar até embaixo, ó. Tá vendo? O que acontece? Conforme o x foi se aproximando de 0, ó, tá vendo? 1, meio, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Porque ali a gente consegue ver realmente a aproximação do zero. Eu tô tendendo a valores cada vez mais próximos de 0, 0,05, 0,01. Se eu trabalhasse só com 0 mesmo, de fato, e depois trabalhasse com 45 graus, isso não está tão próximo de 0. A gente chegou até no 0,9, né? Mas o ideal seria trabalhar com valores bem próximos de 0 mesmo. Então, aqui a gente vai ter 0,1, 0,05, 0,01, 0,005. E aí a gente está vendo o que está acontecendo com os valores aqui do seno de x sobre x. Ele está tendendo a 1, tá vendo? 0,9. Ele jamais vai poder ser 0, exatamente porque tem um 0 no denominador e não existe fatoração que elimine esse 0 aqui de baixo, tá? Não tem como eliminar esse 0 aqui no meu denominador. Então, ele jamais vai poder ser 0, mas ele pode se aproximar de valores cada vez mais perto, né? Mais próximos de 0. E quando isso acontece, né, esse limite ele vai tender a 1. Esse limite para gente é chamado de limite fundamental trigonométrico, tá? Então, quando tiver um seno de u sobre u, né, aqui podia ser 2x sobre 2x, 4x sobre 4x, isso aqui sempre vai dar 1, certo? E esse daqui, né, o exemplo 4, tem um limite de seno de π sobre x com o x tendendo a 0. Aí, olha só. Naquele primeiro e segundo exemplo, né, aqueles dois, a gente, quando substituir inicialmente o x pelo valor dado, a gente encontrava uma indeterminação matemática que é o 0 sobre 0, tá? Só que nessa situação aqui, a gente encontraria o quê? Seno de π sobre 0. Isso aqui, ele não é uma indeterminação matemática. Isso aqui é impossível. Porque não existe divisão por 0. O 0 sobre 0 é até indeterminado, tá? Agora, qualquer coisa dividido por 0, que não seja o próprio 0, né? Se torna impossível. Como ele é impossível, esse limite aqui a gente fala que não existe.